Bom dia, meninos. Estão com livros em mãos? Hoje nós vamos falar sobre o CIE, Comunidade e Estados Independentes, e a Rússia, porque nós já finalizamos o leste europeu. A tia na última aula fez a correção. Quem não corrigiu ainda, reveja novamente a videoaula da correção e corrijam. Atualize o seu livro. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 7, Comunidade e Estados Independentes e a Rússia. Nós vamos ver como começou a União Soviética, o socialismo soviético e o planejamento estatal, o começo do fim do socialismo, que iniciou a Comunidade dos Estados Independentes, logo após o fim do socialismo. E outra coisa, quem não enviou a tarefinha para a tia ou esqueceu de entregar, entregue, porque a atividade que foi é valendo ponto. Então vocês mandem a atividade e corrijam a atividade de vocês no livro, certo? Obrigado, Alexandre. Algumas vezes a gente encontra correspondências provenientes dos países com os nomes mais estranhos. Ó, essa aqui, por exemplo, vem do Cazaquistão. Aliás, você já reparou como cada vez mais no noticiário aparecem países com nomes estranhos? Olha, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar em Estônia, Bielorrússia, Azerbaijão. Bom, o fato é que esses países só se tornaram realmente conhecidos com o fim da União Soviética, conforme a gente viu em outras teleaulas. Na teleaula de hoje, você vai conhecer as origens da crise econômica e as razões da desestruturação política da União Soviética. Vai estudar também as principais mudanças ocorridas após a crise de novembro de 1991 e avaliar a atual importância econômica e política da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. A nossa teleaula de hoje está começando nesse instante. E aí, Pedrão, beleza? Ô, Antônio, tudo bem? Sabe aquela história que a gente tava conversando sobre Rússia, União Soviética, Cortina de Ferro? Sei. Então, aquilo me deixou confuso, cara. Porque na minha cabeça, a antiga União Soviética era uma potência. Mas era mesmo, Pedrão. Olha, só você pensar, por exemplo, na corrida espacial. A União Soviética disputava com os Estados Unidos quem ia chegar na frente. Os russos mandavam o Sputnik. Aí, logo os Estados Unidos já respondiam com outro projeto espacial. Então, e tinha os esportes. Os atletas russos, eles eram os melhores. Ganhavam todas as medalhas. Parecia até que eram treinados cientificamente. Quer dizer, coisa que só um país poderoso poderia fazer. Mas é isso mesmo, Pedrão. Então, como é que da noite pro dia a União Soviética acaba e tudo começa a mudar? Bom, claro que não deve ter sido do dia pra noite, né? Mas ó, eu também queria saber um pouco mais a respeito desse assunto, viu? Essa matéria sobre a Rússia pode ajudar a esclarecer muita gente sobre a situação naquela parte do mundo. Boa ideia. Acho que nós poderíamos colocar tudo isso numa certa perspectiva histórica, contar como tudo isso aconteceu. Eu acho que o importante é deixar claro que o período conhecido como Guerra Fria marcou a ordem mundial a partir do final da Segunda Grande Guerra até 1990, durando cerca de 45 anos. E durante esse período, a União Soviética, ou melhor, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uniu um conjunto de países com uma estrutura política e econômica própria, baseada numa economia planejada centralmente, com controle absoluto do Estado. E esse bloco soviético situado a leste da Europa formava um contrapeso, um poder antagônico ao Ocidente com suas democracias e economia de mercado. Aí, com a queda do Muro de Berlim em 1989, que era um símbolo bem marcante dessa divisão entre leste e oeste na Europa, o Império Soviético se desintegrou e os vários países formaram a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI.
A União Soviética desapareceu em dezembro de 1991. O presidente Mikhail Gorbachev demitiu-se e a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada do alto do Kremlin e substituída pela bandeira branca, azul, vermelha, que havia sido até 1917 a bandeira da Rússia czarista. A partir daí foi um processo irreversível. O Partido Comunista perdeu a hegemonia, a União começou a se fragmentar diante dos movimentos nacionalistas. Algumas dessas repúblicas que se tornaram independentes ficaram fora da CI. Mas a grande herdeira da União Soviética é a Rússia, que procura cada vez mais adotar o modelo ocidental. Outra coisa que impressiona as pessoas quando olham o mapa da Europa é o tamanho, a grande extensão de terra da ex-União Soviética. Eu acho que seria interessante ficar um pouco por dentro desse assunto. O espaço russo foi sempre marcado pelo isolamento, pois grande parte do território esteve sempre bloqueado pelas águas congeladas do Ártico e do Pacífico. A saída para as águas livres do gelo foi sempre uma obsessão, tanto dos czares quanto das lideranças soviéticas. O processo de expansão territorial foi iniciado pelos russos que habitavam as florestas de Moscou, sempre incorporando novas áreas até atingir as montanhas localizadas ao sul, as margens do Ártico ao norte e do Pacífico a leste. Toda a história da Rússia é feita de avanços e recuos em direção ao Ocidente, isto é, da Europa. A maior expansão ocorreu em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Mas a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, a redemocratização dos países do leste europeu e a retirada das 3 repúblicas bálticas da União Soviética, houve um novo recuo da influência russa. Quer dizer, então, que o senhor está aqui no Brasil há muito tempo, né, seu Vladimir? Faz para mais de 50 anos. Cheguei aqui ainda pequenininho, vim da Rússia com meus pais. E o senhor nunca mais voltou para lá depois disso? Voltei. Tem muitos parentes ainda lá. A Rússia é um país enorme, bonito, mas um frio. Como diz hoje em dia, hoje sou mais brasileiro que russo. É mesmo, né? O inverno lá deve ser muito rigoroso. Bom, pelo menos a julgar pelo que a gente vê nos filmes, não é? Rigoroso? A temperatura lá fica meses baixo de zero. A território fica todo recoberto de neve. Mas foi graças a esse neve que Napoleão não conquistou a Rússia, né? A soldado do exército de Napoleão não suportaram a frio da Rússia. Que coisa. E como é que fica a agricultura? Grande parte do território do país fica prejudicado, claro. A frio da inverno congela a água da solo, bloqueia a água da rio de escoar. Até a circulação das pessoas fica ruim, sabe? A inverno da Rússia é brava mesmo, E como é que chama mesmo aquele tipo de vegetação? É tundra? As tundras, a taiga, a estepe. Todas essas nomes estranhas são tipos de formação de vegetais que variam de região para região. E Pedrão, dá só uma olhada, olha, Sibéria. Imagina só morar num país com frio desse. Tô fora, eu sou dos trópicos. Agora eu tava pensando aqui, Antônio. Vê se eu não tô certo. Tinha a União Soviética, tá? Que era um conjunto de 15 repúblicas sob o mesmo regime político, social e econômico. Tá certo. Depois da desestruturação da União Soviética, criou-se a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. É isso aí, Pedrão. E a partir daí, os movimentos nacionalistas começaram a aflorar. E em 1991, essas repúblicas tornaram-se independentes. Algumas ficando até fora da CEI. Agora, sabe uma coisa que eu não entendi direito, cara? Por que exatamente que a União Soviética não deu certo? O que aconteceu de errado? É difícil explicar um processo tão complexo em poucas palavras, mas o fato é que houve um declínio nos últimos 30 anos da produtividade de trabalho na União Soviética. 2 fatores que asfixiaram a economia foram a ineficiência de serviço e a crise crônica de abastecimento. Uma imagem marcante são as longas filas para se conseguir produtos básicos, por exemplo. Foi aí que entrou em cena a perestroika.
Perestroika quer dizer abertura em russo. E foi mesmo que Gorbachev tentou fazer a partir de 86, uma abertura da economia russa centralizada. Porque todas as tentativas de reformas feitas antes de Gorbachev não mexiam com os fundamentos do sistema industrial russo, quer dizer, com a planificação centralizada, fixação de preços, controle de mercado e outros mecanismos. Como tudo isso estava emperrando a economia, Gorbachev tentou fazer uma transição para uma economia de mercado mais eficiente, adotando técnicas mais avançadas de produção para melhorar a produtividade. Surgiram leis que permitiram o aparecimento de cooperativas privadas de prestação de serviços e programas de privatização que seriam impensáveis anos atrás. Só que pelo jeito isso significou um aumento do desemprego. Bom, tá na cara que não é nada fácil mudar de um sistema para outro, ainda mais tratando de dois sistemas opostos. O que houve foi uma verdadeira terapia de choque, quando em 91 aconteceram uma série de medidas radicais. Liberação de preços, reestruturação de setores inteiros da economia, inclusive com a participação de capital externo. Na verdade, foi uma tentativa de tirar a Rússia do isolamento do mercado mundial, num curto espaço de tempo. Mas dá uma olhada só nesses dados aqui, ó. Houve uma queda de 30% na produção e um desemprego de 30 milhões de trabalhadores. É verdade. Como eu disse, não é uma transição fácil, é até mesmo indigesta. Mas a Rússia possui um enorme potencial. Com seus conjuntos industriais herdados da União Soviética, os recursos naturais, talvez o maior problema seja esse clima de incerteza gerado pelos conflitos étnicos. É mesmo, não, seu Vladimir? Nos tempos da Cortina de Ferro, a gente não tinha ideia da quantidade de etnias diferentes vivendo sob o mesmo regime. Sempre houve a predomínio da grupo eslavo, né? Mas os grupos não eslavos sempre eram respeitados. Quer dizer, então, que os eslavos eram o principal grupo étnico da região. Os russos, os ucranianos, são eslavos orientais. Né? Agora, as poloneses, os búlgaros, os eslovenos, os servo-croatas, todos pertencem ao mesmo grupo eslavo. Existe mais uma questão importante, seu Vladimir. As fronteiras entre a CEI e a Europa ainda estão mal definidas. A Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia formaram a União Eslava. Mas os três países bálticos, a Letônia, a Estônia e a Lituânia, tornaram-se repúblicas independentes. Esses três países são apresentados como a vitrine desenvolvida da ex-União Soviética, com base industrial de alto nível técnico, boa infraestrutura e mão de obra qualificada. Na fronteira ao sul fica a região do Cáucaso, onde vivem numerosos grupos étnicos que assumiram posições nacionalistas e independentes, vivendo um clima de tensão. A Geórgia não aceitou participar da CEI e vive uma fase de nacionalismo extremado, com violentas lutas separatistas por razões religiosas. Também o Azerbaijão voltou-se mais para a Ásia Central muçulmana. A sua população majoritariamente xiita identifica-se cada vez mais com os movimentos fundamentalistas do Irã. Em toda a Ásia Central, os elementos unificadores são a religião islâmica por um lado e, por outro, um profundo sentimento de rejeição ao expansionismo russo, seja ele czarista ou soviético. Os movimentos anti-eslavos se multiplicam e as manifestações religiosas pregam um retorno ao islamismo, gerando um clima de ameaças e incertezas na região. Na verdade, as repúblicas da Ásia Central formavam uma periferia econômica dentro da União Soviética, cuja função era fornecer matérias-primas para as repúblicas mais desenvolvidas e consumir produtos industrializados. E embora elas tenham aderido à CEI, procuram novos parceiros como o Paquistão e o Irã. Dentre elas, a mais importante é o Cazaquistão, por causa das novas áreas agrícolas, a instalação de indústrias e também por sua posição estratégica em relação à base espacial de Baikonur e à área de testes nucleares. Puxa, Pedrão, quanto país que eu nunca tinha ouvido falar. É mesmo, viu? Olha, sem dúvida nenhuma, a face do mundo mudou muito esses últimos anos. E depois de tanta informação, que tal agora uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o território que até alguns anos atrás era chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com suas dimensões continentais e clima frio. Aprendeu que a União Soviética foi uma das grandes potências mundiais depois da Segunda Guerra, durante a época da Guerra Fria.
mas que passava por grandes dificuldades, pois sua economia vinha apresentando baixa produtividade, além da ineficiência dos serviços e da crônica crise de abastecimento. Dificuldades que eram justificadas pela estrutura da planificação centralizada. Conheceu as reformas propostas pela perestroika, como a abertura para a economia de mercado. Mas constatou também que a privatização e a regulamentação aumentaram ainda mais as dificuldades e que a União Soviética se desestruturou. Aprendeu que em 1991, 11 das 15 repúblicas da ex-União Soviética constituíram a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, onde cada república é soberana, mas mantém formas de cooperação com as demais. Finalmente viu que a Rússia é a principal herdeira do gigantismo soviético e que enquanto as repúblicas a oeste tornaram-se independentes, as da fronteira sul têm um futuro incerto, pois os nacionalismos extremados ameaçam sua estabilidade. E na Ásia Central, o fortalecimento islâmico cria ameaças e incertezas. No seu livro de estudos, você pode aprofundar os temas que viu na teleaula, além dos exercícios que podem ajudar você a fixar melhor os conteúdos. Até a próxima!